Olá, meninos, meninas. Bom dia, boa tarde, good morning, good afternoon. Today we're going to correct chapter 5 and 6. Então hoje nós vamos corrigir os capítulos 5 e 6. Capítulo 5 na página 595, capítulo 6 na página 599. Alguns desses exercícios a gente já chegou a comentar em sala, mas para que todos possam estar juntos no mesmo nível, nós estamos fazendo a correção do capítulo 5, tá? Então, todos devem estar com a apostila completa no retorno desses capítulos, ok? Vamos lá. O capítulo 5, a gente trabalhou reportagem fotográfica, fotojornalismo e fórum de discussão. E já no primeiro exercício, né, vocês tinham uma foto com a seguinte legenda: Boys playing soccer in the poor neighborhood in the Gentuai community in the Federação District. Então vocês tinham aí, de uma forma pessoal, que falar sobre a conclusão que vocês tiverem ao observar a foto e explicar. Resposta em português. Então, vocês tinham que analisar a imagem da questão 1 e a imagem da questão 2 para responder as questões 2A, B, C e D, certo? A questão 1, ela é pessoal, eu coloquei um exemplo que vocês vão ver já no próximo slide. A questão 2 também é pessoal, então eu coloquei outras sugestões para vocês também. Vamos observar. Então, nós temos o seguinte, ó. Na questão 1, um exemplo que vocês poderiam ter feito é dessa forma. A imagem fez concluir que... vocês colocariam a opinião de vocês. Só como exemplo, né? Eu coloquei... a imagem me fez concluir que os garotos da foto vivem em um vilarejo com poucos recursos, mas que ainda assim não deixam de serem felizes e de aproveitarem a vida. Ou seja, eles estão ali num lugar aparentemente... pobre, parece ser uma comunidade, não dá para saber direito, mas eles estão ali com um semblante feliz, estão brincando de futebol, etc. Então seria essa uma interpretação pessoal de cada um, talvez, não sei, mas é aquilo que você tem que escrever sobre aquilo que você concluiu ao analisar a imagem, tá bom? Na questão 2, vocês têm ali um monte de pessoas aparentemente asiáticas, todas cobertas com um pó colorido, com semblante de felicidade. Foi a imagem que eu mostrei no slide anterior, né? Essa imagem do exercício 2. Então, a primeira pergunta está assim: Are the people in the photography young? Então, está perguntando se as pessoas são jovens. Ao meu ver, sim. Então, nós colocaríamos ali: Yeah, they are. Questão B: Do you think they are all the same nationality? Então, ainda é pessoal. Do you think? Ou seja, você acha? Você acha que eles têm a mesma nacionalidade? Então, se você acha que sim, você deveria responder Yes, I do. Letra C. Are they happy? Eles estão felizes? A meu ver, eles estão sorrindo, estão com a mão pra cima. Então, colocaria assim: Yes, they are. E a letra D. What are they celebrating? Então, essas três questões era para levantar mais ou menos o nosso conhecimento prévio de algumas celebrações. Então, essa pergunta você tinha que responder antes de ler o texto. Como sugestão, eu falei, bom, maybe it is a religious party. Pode ser que seja uma festa religiosa. Mas depois você ia ler o texto para se entender, né, aquilo que eles estavam celebrando. Que são os exercícios agora 3, 4 e 5, né? Então, se vocês virem aí, vocês têm um textinho de um parágrafo em que ele descreve, né, onde que fala que é na Indonésia e fala que é uma celebração em que eles celebram a saúde, a felicidade e a individualidade. E o nome seria The Color Run. Então aqui na página 597 vocês têm um trecho do texto em que está falando isso. Tem a descrição do texto e vocês têm aí a opção de responder dessa maneira também, tá bom? Na questão 4, eles estão questionando se no Brasil existe um festival parecido com esse.
Alguns alunos chegaram a me responder, até eu lembro de antes de nós entrarmos na quarentena, já tinham me mostrado. Tem um festival que chama Happy Holy Brazil, ou Brasil, né? Porque é aqui no Brasil, sem sotaque, que ele é muito parecido com esse, tá? Mas aí não fica claro exatamente o que celebram. Possivelmente também a saúde, a felicidade e a individualidade, tá? O exercício 5, alguns alunos tiveram dificuldade, por isso que eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Vocês tinham que observar a foto e fazer uma descrição, que nem no fotojornalismo, né? Utilizando as palavras da caixa. Então, as palavras que vocês tinham da caixa era, vamos só voltar para vocês verem novamente. Vocês tinham essa imagem do exercício 5 e vocês tinham as palavras New Service, Rail Tickets, Self-Service Ticket Machine, Waterloo Station e London. Então, New Service seria novo serviço, né? Rail Ticket seria passagem de trem, aqueles bilhetes de trem. Self-Service Ticket Machine seriam aquelas máquinas de autoatendimento. Waterloo Station é o nome da estação Waterloo. E London é a cidade da Inglaterra, Londres, capital, né? Então, vocês tinham o seguinte, que colocar ali uma forma de descrever a imagem utilizando as palavras. Minha sugestão: two men using the new service of a self-service ticket machine to buy rail tickets in Waterloo Station in London. Two men using the new service of self-service ticket machine to buy rail tickets in Waterloo Station in London. Então, dois homens utilizando o novo serviço de autoatendimento, da máquina de autoatendimento, para comprar passagens na estação Waterloo em Londres, ok? Já o aprofundamento da mesma página é aquilo que a gente já combinou nas aulas anteriores, que ficará como trabalho, tá bom? Vamos seguindo então para a correção. Para finalizar essa unidade, vocês têm sempre o mapa mental. Então, o mapa mental dessa unidade ele está na página 598, que ele aparece com o título de Consolidation. O título dele está assim: Photojournalism can tell us. O fotojornalismo pode nos dizer. Aí ele traz a seguinte imagem: What is happening, when it is happening, why it is happening e where it is happening. Então, o fotojornalismo nos diz o que, quando, por que e onde estão acontecendo. Então, vocês veem aí uma imagem de um protesto, né? So, they are protesting. Quando? In 2010, nos anos 2010, naquela década de 2010. Why? They are rioting against genocide. Eles estão protestando, né, contra genocídio. And where? They are in Paris. Eles estão em Paris. Então, observa ali a Torre Eiffel ao fundo, tá bom? Continuando com a correção, agora vocês vão abrir o livro de vocês no capítulo 6, que é Features of Persuasion, que também já temos aulas referente a esse assunto. Fala sobre as características de persuasão, porque nós trabalhamos aí nesse capítulo, né, todas as características para convencer alguém a contratar um serviço, a comprar um produto, que é por esse motivo que a gente trabalhou essas características. Aí no primeiro exercício tem ali um textinho em que o título fala o seguinte: Google will punish sites that using annoying pop-ups ads. Google vai punir sites que utilizam pop-ups, propagandas pop-ups, né, de irritantes. Então, pop-ups são aquelas janelinhas que abrem sem que a gente solicite, geralmente trazendo alguma propaganda. Hoje em dia é muito comum em aplicativo, né? Aplicativo geralmente gratuito, aplicativo que tem bastante download, é gratuito, muitas vezes vem com propaganda. Aí você tem aí nas questões algumas perguntas pessoais sobre pop-ups, né? Se você se irrita com pop-up, por quê? E as outras perguntas serão sobre o texto. Então nós vamos lá.
colocando alguns exemplos para vocês, tá? Como eu falei, a resposta 1 é pessoal. A resposta 2 da pergunta seria a seguinte: o que o Google fará, de acordo com o texto, para diminuir o número de pop-ups? Então, vocês têm aí, de acordo com o texto, depois que vocês fizeram a leitura, vocês podem ver que a ideia é avaliar os sites que exibem pop-ups como piores. E assim, ao fazer uma pesquisa no Google, eles não vão aparecer, ou seja, o Google vai dar uma espécie de castigo para eles, né? Pela forma ofensiva e agressiva como eles fazem o marketing deles. Então, eles não vão aparecer nas primeiras páginas, por exemplo. Né? A questão 3 estava perguntando assim: o que pode fazer com que um website, mesmo contendo pop-ups, apareça entre os primeiros ao se fazer uma pesquisa no Google? O fato de um website ter um pop-up com melhor informação que o outro foi exatamente complementando a questão 2, é isso que deve acontecer, certo? A questão 4, você tem ali um anúncio. Vamos voltar aqui para vocês verem. Esse anúncio daí, ó, Super Sale, Today Only, Save Up to 50%. E você tinha que responder as questões A e B. Do you think this is a good ad? Você acha que é uma boa propaganda? Então, pessoal, você pode achar que sim, você pode achar que não. E na letra B também é pessoal. What makes it good or bad? O que fez esse anúncio ser bom ou o que fez esse anúncio ser ruim? Aí você vai ter que escrever e me mostrar assim que nós retornarmos, tá? E a questão 5, não está aparecendo aqui a imagem? Ah, tá. A questão 5 refere-se a essa imagem, olha só. Work hard in silence. Let your success make the noise. Então, você tinha que responder o seguinte: explique o significado do trocadilho presente na imagem. Como eu falei para vocês, o trocadilho, que a gente chama em inglês de pump or play on words, ele é muito presente na propaganda, muito presente. Então aí vocês têm que treinar desde já para as provas que virão, tentar entender a ideia por trás dos trocadilhos. Então olha só, vocês tinham ali: work hard in silence and let your success make the noise. Se nós fôssemos traduzir, seria assim: trabalho pesado em silêncio e deixe o seu sucesso fazer o barulho. Então ele faz ali uma antítese, né, entre silêncio e barulho. De que forma que vocês explicariam esse trocadilho? Aqui vai uma sugestão, né? Você não precisa mostrar a todos que está trabalhando duro, basta fazer um bom trabalho, que esse será reconhecido e você obterá sucesso. Ou seja, o barulho que ele se refere será o seu sucesso. As pessoas vão ver sem que você precisasse ficar se vangloriando, sem que você precisasse ficar batendo no peito falando que consegue. Então essa é a ideia deste trocadilho, certo? Em seguida vocês têm ali exercícios de contextualizado, né? O exercício 1, ele é para criar uma propaganda de vender telefone. Eu já instruí vocês para fazerem na folha sulfite e colarem no caderno. Vou ver esse quando a gente retornar. E no exercício 2 está falando o seguinte: que tem na Nova Zelândia, eles colocaram um outdoor como o da imagem abaixo, essas imagens que vocês estão vendo aí, contendo a mensagem Real Time Weather Report. Seria assim, previsão do tempo em tempo real. Na verdade não é previsão, né? Tempo em tempo real, relatório do tempo em tempo real. E no topo, né, bem como um site para acesso à informação sobre o tempo. Então, eles transformaram um simples outdoor em uma previsão de tempo ao vivo. Aí você tinha que descrever se você achava que isso era uma boa estratégia ou não, tá? E depois você tinha que analisar essa imagem de baixo, do not worry, be happy, para responder as questões 3, 4 e 5. Então vamos lá para algumas sugestões. A questão 2, ela é pessoal. Eu particularmente achei bem legal essa ideia. Achei bem original. Mas é pessoal, você pode ter detestado, achado horrível, ridícula. Aí é só com vocês, é a opinião de vocês, tá? Já a questão 3, aí você já tem mais uma vez um trocadilho. Do not worry. Do not worry. Be happy. Você consegue pegar esse trocadilho já de cara? Tá escrito done it.
E tem uma imagem de um donut, aquele doce americano que é uma rosquinha, geralmente com creme em cima e alguns confetes granulados. Mas essa frase também já é muito conhecida. Do not worry. Então já dá para sacar aí qual que é o trocadilho. Vamos ver aqui algumas sugestões de respostas, tá? Então ali é criar uma propaganda, 2, dizer se achou que é uma boa estratégia ou não, aquela questão do outdoor sem nada, só mostrando o céu. E a questão 3 nós temos ali, ó, o exemplo de trocadilho que estava pedindo o texto seria exatamente esse. Donut é um doce e, na verdade, a frase original não seria com donut, seria don't ou do not, que seria do not worry, be happy. É uma frase de efeito muito conhecida que seria mais ou menos algo como não se preocupe, seja feliz, don't worry, be happy. Então eles substituíram don't worry por don't worry. Ficou um trocadilho muito legal também, porque associa o fato de você não se preocupar comendo rosquinha e ser feliz com aquele doce, né? E a questão 4 estava pedindo para você explicar em português por que esse é um exemplo de trocadilho, certo? Então foi exatamente o que eu disse. A frase original seria essa daí, ó, que está entre aspas. Don't worry, be happy. É muito conhecida essa frase, vocês podem ver por aí bastante. Seria então algo como não se preocupe, seja feliz. E substituir um don por donut, ok? E na sua opinião, a que grupo este anúncio visa atingir? Aí tá escrito no slide adults who like music, mas na verdade eu não sei de onde surgiu essa resposta, não tem nada a ver. Se for o anúncio do donut, seria pessoas que curtem doces, né? Então seria people that like sweets. Ou se for o anúncio da previsão do tempo, people who care about the forecast. Então, pessoas que se preocupam com a previsão e etc. Tá? Já no aprofundamento, vocês tinham o seguinte: vocês tinham essa imagem aí que tem um monte de placa. Isso é num país asiático, né? Pelas placas a gente pode perceber. E nós tínhamos a seguinte pergunta: There is too much information in this picture. Do you agree? How do you feel while going shopping in a place like this? Então tá falando o seguinte, ó. Existe muita informação nessa foto. Informação demais, too much information. Você concorda? Como você se sentiria indo fazer compras num lugar como esse? Justifique sua resposta. Então vocês têm aí um lugar totalmente, né, poluído visualmente, cheio de placas. Em São Paulo, a gente não tem esse problema porque existe uma lei, chama Lei Cidade Limpa, em que não pode ter esse tipo de placa. E eu, particularmente, acho isso bastante positivo, porque aí a gente não tem esse problema, né? Então aí vocês deveriam também, mais uma vez, uma resposta pessoal, expressar se você concorda que tem informação demais nessa foto e como que você se sentiria e justificar a sua resposta, tá? Exercício 2, mais uma vez, é referente à criação do anúncio que nós já conversamos, tá? Então uma sugestão de resposta aí para o exercício 1 é o seguinte: Yes, I do. Ou seja, sim, eu concordo que tem muita informação. I feel confused and uncomfortable. Eu me sinto confuso e desconfortável. Because of the visual pollution. Por causa da poluição visual. Então aí eu respondi se concordo ou não. Falei como eu me sinto e justifiquei a minha resposta. Exercício 2 para criar o anúncio. E concluindo a unidade, vocês têm sempre um mapa mental. Na página 605, vocês tinham que colocar os do's e os don'ts da persuasão, ou seja, o que nós devemos fazer sempre e o que nós não devemos fazer. Então, ali, vocês tinham que colocar ali, por exemplo, play on words and looks, clear messages, attractive ads, good font size, boring and images, too much information,
animative design and small font size all the times. Eu achei que esse último estava no slide, não sei, provavelmente houve algum problema. Foi por isso que eu te falei apenas com vocês e não mostrei, tá bom? Mas é porque ela tá no slide e não esteve. E agora não vai ter como retornar a gravação do início por causa disso. Mas ficamos então aí com a correção desses dois capítulos, 5 e 6. Próxima aula já iniciaremos então o capítulo 7. E eu peço que vocês marquem ao final da atividade que vocês já fizeram a correção, tá bom? Se porventura tiverem alguma dúvida em qualquer um desses exercícios, por favor, não deixe de mandar mensagem, tá bom? See you guys next class. Bye bye.